característica da primeira revolução industrial é a substituição da manufatura. que trouxe o aumento da riqueza burguesa. Da energia humana pela energia transporte e do modo de produção artesanal. De revolução industrial, o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção artesanal pelo sistema fabril. As nações se transformaram predominantemente industriais e suas populações se concentravam cada vez mais nas cidades. A Revolução Industrial ela foi um processo de grandes transformações econômico-sociais e entre 1760 a 1860 a Revolução ela se concentrou inicialmente na Inglaterra. Houve o aparecimento das máquinas a vapor, com o aprimoramento delas contribuiu bastante para a Revolução Industrial. Foi marcada principalmente pelo advento das máquinas a vapor, nas indústrias têxtil e locomotiva. A produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante o século XIX e o início do século XX. Reproduzir mercadoria ficou mais barato e acessível, porém trouxe grande desorganização na vida rural e estragos ao meio ambiente. A principal causa da Revolução Industrial foi a expansão do comércio internacional, que trouxe o aumento da riqueza à burguesia. Nisso, a burguesia começou a investir nas suas elaborações de projeto para poder melhorar sua produção de máquinas. As consequências disso tudo, dessas elaborações de projetos e invenções, foi uma maneira de distanciar os países entre si, relacionada ao poder econômico e político. As características positivas da Revolução Industrial é o êxodo rural, o transporte e a urbanização. Já os pontos negativos é o desemprego, devido à troca da manufatura pela maquinofatura, o aumento dos acidentes de trabalho e também o aumento de doenças. A primeira característica da primeira revolução industrial é a substituição da manufatura pela maquinofatura. Surgiram as indústrias, desenvolvendo especialmente a indústria textil, cuja produtividade aumentou devido à inserção das máquinas de fiar, o terra mecânico e a máquina a vapor. É melhor morrer lutando pela liberdade do que ser um prisioneiro pelo resto da vida. Bob Marley. Significa que, se lutar por quem a gente ama for um sinal de fraqueza, é melhor morrer lutando para que, além de fraco, não seja também um covarde ao desistir de um grande amor. A segunda Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Áustria, Rússia e Japão, no período de 1850 e 1950. Suas principais características e acontecimentos são o imperialismo, onde a Inglaterra e os demais países europeus expandem o processo de dominação sobre a África e a Ásia, a Conferência de Berlim, no qual a África e a Ásia têm seu controle dividido entre as potências europeias, e também as importantes mudanças, como substituição do carvão vegetal pelo petróleo como principal fonte de energia, os motores a diesel, técnicas de geração de energia elétrica e a utilização do aço como matéria-prima. A terceira Revolução Industrial tem início após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1950, especificamente no fim da Segunda Revolução, e se vincula à incorporação de avanços tecnológicos ao processo produtivo. Um fator importante nessa fase é o desenvolvimento de uma nova forma de energia, a nuclear. Sua utilização se tornou mais comum, em especial nos Estados Unidos, Japão e Europa. Há avanços notáveis no meio de transporte, que ganha mais eficiência e amplia a quantidade de carga e passageiros. As tecnologias da comunicação, o desenvolvimento de satélites, a criação da internet, que facilitou a comunicação instantânea pelo mundo, e com isso automaticamente surge a globalização. A terceira Revolução Industrial tem como referência a utilização do silício
por ser um material abundante na superfície terrestre e por não haver componente geopolítico que disputa pelas reservas do mundo. O principal tecnópolo do planeta fica localizado na Califórnia, chamado Vale do Silício, onde há acúmulo de empresas de desenvolvimento de tecnologia da informática, tanto de softwares quanto de hardwares. A indústria 4.0 é um conceito que engloba automação e tecnologia da informação, além das principais inovações tecnológicas desses campos. O que acontece é que a indústria é incompatível com a ideia de fazer as coisas de forma manual. De fato, já faz muito tempo que as mãos dos operários têm sido substituídas pelas máquinas. Mesmo assim, continuamos avançando na automação, que é a capacidade dessas máquinas trabalharem sem nenhum operador humano no comando. O que a indústria 4.0 traz é o salto tecnológico de elevar essa automação à máxima potência, permitindo aos robôs desempenharem funções cada vez mais complexas. E não estamos falando apenas do operacional, como soldar duas placas de aço, mas também das tarefas que pensávamos serem exclusivas de nosso intelecto. No final, podemos dizer que a indústria 4.0 é a realidade na qual a tecnologia industrial está cada vez mais eficiente, mais inteligente, mais rápida e mais precisa. Hoje em dia, muitas pessoas se perguntam como está a indústria 4.0 no Brasil. Algumas empresas nacionais estão iniciando a jornada rumo à transformação digital. No entanto, o setor ainda caminha quanto comparado aos países desenvolvidos. Dentre os principais esforços para agilizar as mudanças está a criação de um centro de estudos e pesquisas voltado para a indústria 4.0, com o propósito de preparar as empresas para a inovação necessária. No entanto, dificuldades relativas à pandemia pelo coronavírus e decorrente isolamento social parecem ter atrasado o projeto. Contudo, algumas medidas da agenda brasileira para a indústria 4.0 seguem sendo implementadas, a exemplo da conexão entre startups e indústria. Inclusive, esse trabalho conjunto teve auxiliado no combate à propagação do coronavírus desde março de 2020. Embora a gravidade das complicações dessa emergência de saúde pública tenha favorecido alguns processos, há 5 desafios a serem superados pela indústria nacional, que é a segurança, a falta de habilidade, tecnologias e inteligência artificial e conectividade. O princípio da indústria 4.0 foi criado em 2012 por 2 cientistas com o intuito de passar informações ao governo alemão. O primeiro princípio foi o tempo real, que significa a capacidade de coletar e tratar dados de forma instantânea, permitindo a tomada de decisão qualificada em tempo real. O segundo princípio é a virtualização, que é a proposta de cópia virtual das fábricas inteligentes, graças a sensores espalhados em toda a planta. Assim, é possível rastrear e monitorar de forma remota todos os seus processos. E, por último, a modulariedade, que permite que módulos sejam acoplados e desacopalados segundo a demanda da fábrica, oferecendo grande flexibilidade na alteração de tarefas. Os pontos positivos da indústria 4.0. Eu falei indústria, não foi? Corta aí, professor. Os pontos positivos da indústria 4.0 dependem muito do gestor. Se ele tem uma visão estratégica sobre o mercado, ele consegue expandir seu negócio. Com a ajuda das máquinas, elas tornam mais o sistema e o comércio mais flexível e consegue fabricar coisas com mais facilidade. Como eu falei, se o gestor ele tiver uma boa visão de negócios, ele vai identificar a demanda e tendências do mercado e ele vai conseguir botar muito mais rápido o seu produto nas ruas. E esse benefício é tanto para o consumidor quanto para ele, porque ele vai oferecer um produto de boa qualidade e de baixo custo. Apesar dos benefícios, sem dúvidas é possível problematizar a indústria 4.0 por diversos ângulos. Os ataques cibernéticos, por exemplo, já são uma realidade.
Quanto mais conectada uma rede de empresa está, mais sujeita ela fica à espionagem industrial. As inovações proporcionadas pela indústria 4.0 podem subjugar nações inteiras economicamente, atacando o seu mercado interno. Outra questão que vale a pena ser mencionada é a utilização de inteligência artificial também para fins escusos, como golpes, guerras e fake news. Outro mercado bastante impactado pela indústria 4.0 é o mercado de trabalho, graças à substituição humana por máquinas autônomas. Nós iremos falar sobre a indústria 4.0. A indústria 4.0 é um conceito que engloba automação e tecnologia da informação, além das principais inovações tecnológicas desses campos. O que acontece é que a indústria é incompatível com a ideia de fazer as coisas de forma manual. De fato, já faz muito tempo que as mãos dos operários têm sido substituídas pelas máquinas. Mesmo assim, continuamos avançando na automação, que é a capacidade dessas máquinas trabalharem sem nenhum operador humano no comando. O que a indústria 4.0 traz é o salto tecnológico de elevar essa automação à máxima potência, permitindo aos robôs desempenharem funções cada vez mais complexas. E não estamos falando apenas do operacional, como soldar duas placas de aço, mas também das tarefas que pensávamos serem exclusivas de nosso intelecto. No final, podemos dizer que a indústria 4.0 é a realidade na qual a tecnologia industrial está cada vez mais eficiente, mais inteligente, mais rápida e mais precisa. Hoje em dia, muitas pessoas se perguntam como está a indústria 4.0 no Brasil. Algumas empresas nacionais estão iniciando a jornada rumo à transformação digital. No entanto, o setor ainda caminha quanto comparado aos países desenvolvidos. Dentre os principais esforços para agilizar as mudanças está a criação de um centro de estudos e pesquisas voltado para a indústria 4.0, com o propósito de preparar as empresas para a inovação necessária. No entanto, dificuldades relativas à pandemia pelo coronavírus e decorrente isolamento social parecem ter atrasado o projeto. Contudo, algumas medidas da agenda brasileira para a indústria 4.0 seguem sendo implementadas, a exemplo da conexão entre startups e indústria. Inclusive, esse trabalho conjunto teve auxiliado no combate à propagação do coronavírus desde março de 2020. Embora a gravidade das complicações dessa emergência de saúde pública tenha favorecido alguns processos, há 5 desafios a serem superados pela indústria nacional, que é a segurança, a falta de habilidade, tecnologias e inteligência artificial e conectividade. O princípio da indústria 4.0 foi criado em 2012 por 2 cientistas com o intuito de passar informações ao governo alemão. O primeiro princípio foi o tempo real, que significa a capacidade de coletar e tratar dados de forma instantânea, permitindo a tomada de decisão qualificada em tempo real. O segundo princípio é a virtualização, que é a proposta de cópia virtual das fábricas inteligentes, graças a sensores espalhados em toda a planta. Assim, é possível rastrear e monitorar de forma remota todos os seus processos. E, por último, a modulariedade, que permite que módulos sejam acoplados e desacloplados segundo a demanda da fábrica, oferecendo grande flexibilidade na alteração de tarefas. Os pontos positivos da indústria 4.0. Eu falei indústria, não foi? Corta aí, professor. Os pontos positivos da indústria 4.0 dependem muito do gestor. Se ele tem uma visão estratégica sobre o mercado, ele consegue expandir seu negócio. Com a ajuda das máquinas, elas tornam mais o sistema e o comércio mais flexível e consegue fabricar coisas com mais facilidade. Se, como eu falei, se o gestor ele tiver uma boa visão de negócios, ele vai identificar a demanda e tendências do mercado e ele vai conseguir botar muito mais rápido o seu produto nas ruas. E esse benefício é tanto para o consumidor quanto para ele.
porque ele vai oferecer um produto de boa qualidade e de baixo custo. Apesar dos benefícios, sem dúvidas é possível problematizar a indústria 4.0 por diversos ângulos. Os ataques cibernéticos, por exemplo, já são uma realidade. Quanto mais conectada uma rede de empresa está, mais sujeita ela fica à espionagem industrial. As inovações proporcionadas pela indústria 4.0 podem subjugar nações inteiras economicamente, atacando o seu mercado interno. Outra questão que vale a pena ser mencionada é a utilização de inteligência artificial também para fins escusos, como golpes, guerras e fake news. Outro mercado bastante impactado pela indústria 4.0 é o mercado de trabalho, graças à substituição humana por máquinas autônomas. Os pilares que citamos anteriormente se manifestam na prática graças a uma série de avanços tecnológicos que surgiram durante essas últimas décadas, e o conjunto de inovações que podemos chamar de indústria 4.0 ou de quarta revolução industrial, como falamos antes. Cada conceito tem suas particularidades e todos têm em comum o objetivo de tornar as máquinas mais eficientes.